Pessoal, para a gente falar aqui das hipóteses de cabimento agora do recurso extraordinário, né? A gente já viu preambularmente também suas características, né? Já tínhamos visto as características comuns com o recurso especial e agora nós vamos ver as hipóteses de cabimento. Conforme já foi explicado anteriormente, nós vimos que é um recurso de fundamentação vinculada, né? E é um recurso de fundamentação vinculada por quê? Porque ele só vai ser admitido se estiver presente uma daquelas hipóteses de cabimento, ou seja, ele só pode ser manejado se for para discutir aquelas hipóteses de cabimento previstas na Constituição Federal, certo? E as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário estão previstas no artigo 102, inciso 3º, da Constituição Federal em suas alíneas. E na alínea A, nós temos que é cabível recurso extraordinário contra decisão que contrariar dispositivo da Constituição Federal. Então, uma decisão que ela contrariar qualquer dispositivo da Constituição Federal, ela vai ser passível de ser discutida e impugnada pelo recurso extraordinário. E quando a gente fala em contrariedade e ofensa ao dispositivo de Constituição Federal, nós estamos falando efetivamente de uma contrariedade direta e frontal, ou seja, a decisão tem que efetivamente estar contrariando uma norma constitucional de forma direta. Tem que contrariar efetivamente e diretamente o direito à saúde, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a inviolabilidade do domicílio, ou melhor, da imagem, da privacidade, violar algum direito fundamental, algum direito, algum dispositivo previsto especificamente na Constituição, seja direito fundamental ou não, certo? Qualquer norma constitucional que esteja sendo violada por uma decisão judicial, ela vai ser passível de ser discutida através de recurso extraordinário com base na linha A do artigo 102, inciso 3º, certo? E lembrando e ratificando, essa ofensa tem que ser direta, não pode ser uma ofensa reflexa. E por que não pode ser uma ofensa reflexa? Por um motivo muito simples. O que é uma ofensa reflexa ao dispositivo constitucional? Vocês com certeza já devem ter visto isso em direito constitucional, quando estudaram controle de constitucionalidade, e viram que a ofensa à Constituição Federal ela é reflexa quando uma decisão judicial ela efetivamente contrariar um dispositivo infraconstitucional e por reflexo, de forma reflexa, um dispositivo da Constituição Federal. Ou seja, no caso que a gente estava falando do decreto, que ele extrapola o poder regulamentar, que a gente falou quando viu o recurso especial. Esse decreto, ele viola imediatamente uma legislação infraconstitucional e, obviamente, de forma reflexa, a Constituição Federal. Mas você veja que, nesse caso, existe um meio termo. Não existe uma ofensa direta a um dispositivo constitucional. Não obstante haver essa ofensa, existe um dispositivo infraconstitucional que é violado anteriormente. Então, quando existe uma violação direta a um dispositivo legal e de forma reflexa à Constituição Federal, então, nesse caso, não é cabível recurso extraordinário, e sim recurso especial. E aí, isso daí é previsto pelo enunciado 636 da súmula do STF. E vamos ver o que esse enunciado diz expressamente. O enunciado 636 da súmula do STF diz: não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha
rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Então, a gente vê que aí efetivamente houve uma violação à interpretação de norma infraconstitucional e, com isso, gerou uma violação à Constituição. Então, nesses casos em que existe esse meio termo, ou seja, uma violação direta à lei infraconstitucional e depois à Constituição, não é cabível o recurso extraordinário. E aí, nessa discussão, a gente encontra também a possibilidade de conversão do recurso extraordinário em recurso especial. Nesse caso específico, em que existe a ofensa reflexa, que a gente já viu que é caso de recurso especial, se o recorrente interpuser um recurso extraordinário, o que é que o STF pode fazer? Verificando essa ofensa reflexa, ao invés dele efetivamente extinguir, ele negar conhecimento àquele recurso e não proferir uma decisão de mérito, ele remete os autos para o STJ para que lá seja julgado como um recurso especial. Isso está previsto no artigo 1033 do Código de Processo Civil. Vamos dar uma olhada nesse artigo. O artigo 1033 fala: se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação da lei federal e de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial. Então, da mesma forma em que o STJ pode remeter para o STF um caso que seria de recurso extraordinário e se interpôs recurso especial, nesse caso o STF pode remeter como recurso especial, se não for caso de recurso extraordinário, pela existência de ofensa apenas reflexa ao dispositivo constitucional, certo? Então, a gente vê, como Daniel Mitidiero chama, esse livre trânsito entre os recursos no STF e STJ, que está dando prevalência e ajudando a enaltecer justamente os princípios da fungibilidade, da primazia da decisão de mérito e da cooperação, certo? Agora, a gente tem que ter cuidado com uma coisa. O artigo 1033 do CPC, ele só gerará consequência de conversão em recurso especial se for cabível contra a decisão recorrida esse tipo de recurso. E o que é que eu estou querendo dizer nesse caso específico? Digamos que a decisão em que a pessoa interpôs o recurso extraordinário for uma decisão que foi proferida por uma turma recursal do juizado especial. Nós já vimos que contra decisões da turma recursal do juizado especial não é cabível um recurso especial, mas apenas o extraordinário. E aí, digamos que, analisando os recursos extraordinários, se verifique que existe uma ofensa meramente reflexa e não seja hipótese de cabimento de recurso extraordinário mais especial. Então, nesse caso específico, em que a decisão em si ela não poderia ser objeto de recurso especial, não tem como o STF converter o recurso e mandar para o STJ, tá certo? E aí a gente vê também, logicamente, a presença dessa regra de fungibilidade, certo? Obviamente que com pressupostos mais singelos. E por que eu falo que essa regra de fungibilidade, neste particular, ela tem pressupostos mais singelos? Porque não se exige na legislação processual prevista no CPC que exija um erro grosseiro para que o STF possa converter esse recurso em especial e enviar para o STJ. Basta que seja um caso de ofensa reflexa à Constituição para que ele possa enviar esse recurso como recurso especial para ser analisado pelo STJ. Então, nesse caso, é uma regra de fungibilidade especial específica e com pressupostos mais singelos, menos limitadores do que a regra da fungibilidade prevista como regra geral, certo? Tendo também em mente que
sendo essa decisão do STF irrecorrível, quando ele envia esse recurso para ser julgado como recurso especial pelo STJ, o STJ não pode se eximir do julgamento, porque quem tem a última palavra nesse sentido é o STF. Analisando aí as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, nós temos na linha B que é cabível recurso extraordinário contra decisão que declarar a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, certo? Então, nesse caso, também vai existir a necessidade do tribunal de origem ter obedecido à cláusula de reserva de plenário, como já falamos anteriormente, explicamos o que é essa cláusula de reserva de plenário, que está previsto no artigo 97 da Constituição Federal. Depois vocês peguem a Constituição e deem uma lida nesse artigo para vocês relembrarem da cláusula de reserva de plenário, certo? Conforme a gente já conversou nos vídeos anteriores. Então, quando a decisão declarar a inconstitucionalidade do tratado de lei federal, a parte ela pode interpor esse recurso extraordinário para discutir essa decisão. E se não houver a obediência da cláusula de reserva de plenário para proferir essa decisão, então não é caso de entrar com recurso extraordinário pela linha B, porque essa decisão contém um vício de inconstitucionalidade, porque não obedeceu ao artigo 97. Certo? Então, vamos recapitular. Se a decisão do Tribunal de Origem afastou um tratado, uma lei federal, porque disse que ela é inconstitucional, declarou a inconstitucionalidade dele de forma expressa ou de forma implícita, que vocês já viram que isso também tem que ser objeto de cláusula de reserva de plenário, seja quando o tribunal efetivamente declara a inconstitucionalidade, seja quando o tribunal afasta a aplicação daquele ato normativo por entender que ele é inconstitucional, seja de forma expressa ou implícita, ambas as decisões elas têm que submeter à cláusula de reserva de plenário, tá certo? Então, se houve a obediência ao artigo 97, se efetivamente essa declaração de inconstitucionalidade ela obedeceu o trâmite constitucional previsto, então, isso pode ser discutido em recurso extraordinário através da linha B do artigo 102, inciso 3º. Mas digamos que houve essa declaração de inconstitucionalidade ou esse afastamento da aplicação do Tratado de Lei Federal sem que tenha ocorrido a obediência à cláusula de reserva de plenário. Então, o que é que vai acontecer? Na verdade, a gente não pode inicialmente discutir a inconstitucionalidade ou não dessa lei ou tratado federal, porque existe um vício anterior a isso, que é efetivamente a desobediência ao artigo 97. Então, nesse caso, vai caber um recurso extraordinário para discutir a inconstitucionalidade da decisão por não observância do artigo 97. E por isso, tendo havido uma contrariedade a um dispositivo direto da Constituição, vai caber o recurso extraordinário com base na linha A e não na linha B.